Um outro episódio da família também, e eu vou contar, desculpe, minha mãe e meu pai, que eles já desencarnaram. Mas como eu acho que isso é um ensinamento, até por questões doutrinárias, eu vou pedir licença a eles e vou contar a verdade. Meu pai havia arrumado uma moça mais nova. E minha mãe ficou muito chateada e quis separar dele. 1984. O Chico não queria que ela separasse. Não queria. Pedia a ela que não, que tivesse paciência, que isso ia passar, que isso era a idade do lobo, não é? Dos 50 anos, que o homem quer se afirmar, não sei mais o que e tal. Mas minha mãe, ouvindo muito as amigas e tudo, ficou irredutível e quis separar-se dele. Aí, exatamente nesse ano, em 1984, separou-se. E nós fomos, eu, ela e minha tia-avó Nair, que era tia dela direta, para Uberaba. E quando estávamos almoçando com o Chico, a tia Nair falou com o Chico: ô Chico, a Gilda separou do Geraldo. Ele olhou assim para ela, muito sério, olhou assim, ficou pensativo, olhou para ela e disse assim: Gilda, e com o dedo no nariz dela, porque quem pensa que Chico era mole, não conheceu o Chico Xavier, né? Chico era muito firme. Olhou para ela e disse assim: Gilda, decisão assumida é caminhar para frente sem olhar para trás. Mas uma coisa eu te digo, minha filha, você, antes de reencarnar, assumiu um compromisso muito sério com o Geraldo. Meu pai chama Geraldo também. E eu vou dizer o que é. O Geraldo vai adoecer muito nessa vida. Uma doença triste e prolongada. Vocês combinaram isso tendo em vista resgates de vidas passadas, muito antigas. É uma vida antes do Cristo. E, por causa disto, ele pediu esta prova de desencarnar depois de uma doença bem longa e bem grave, e você pediu a prova de estar com ele, de ser aquela quem o acolheria nesses anos de provação e dor. E ela ficou revoltada com isso, né? Eu não, de jeito nenhum. Ele que pede a moça nova dele para cuidar dele, porque eu não quero saber mais, né? E passaram-se os anos, e então a gente nem lembrava disso. Eu, como trabalhei a vida toda com ele, comecei a notar que ele começou a apresentar algum tipo de problema cognitivo. E até que ele foi ao médico em 1999 e identificou uma demência, que é a doença de Pick. Não é um Alzheimer, é uma doença mais lenta que o Alzheimer, mas é conhecida pelos cientistas, pelos médicos, como doença de Pick. A primeira manifestação dela é a afasia, a dificuldade de falar, e a pessoa começa a trocar tudo, e assim começou a aprovação. Nessa ocasião, então, eu estava na casa de minha mãe, falando com ela este assunto, né? Tinha sido diagnosticado, e coincidiu que minha tia Nair, que estava visitando-a em Belo Horizonte, lembrou-se da conversa do Chico. E falou com ela: Gilda, você está lembrada que aconteceu isso? Que o Chico falou que era sua responsabilidade? Porque a essa altura eles já se davam bem de novo. 15 anos depois, conviviam familiarmente, tudo bem. Mas ela não quis assumir, né? Ainda virou para nós e falou assim: não, vocês estão inventando isso. O Chico Xavier nunca falou isso. E eu falei: mãe, falou. Estávamos eu e tia Nair lá. Ele falou isso, sim. Você assumiu essa responsabilidade antes de reencarnar, de cuidar de meu pai. Não, não quero saber. E ela não cuidou. Bom, meu pai passou pela doença, 15 anos, só veio a falecer em novembro de 2013. Foi uma doença muito lenta, né, onde ele foi perdendo a capacidade cognitiva. Em determinado momento, 5 anos antes dele falecer, aproximadamente, minha mãe foi atropelada em Belo Horizonte por um carro.
a 2 quarteirões da casa dela. E depois do atropelamento, ela teve uma queda cognitiva violenta e ela apresentou mal de Alzheimer. E ficou 7 anos doente e desencarnou em janeiro de 2015. Com licença deles, não é? Que é um assunto particular, mas eu acho que traz um grande ensinamento para nós. Porque há coisas que nós assumimos no mundo espiritual e que nós devemos cumprir aqui na Terra. E se nós não cumprirmos, é aquela frase de Jesus: comigo o fardo é leve, não é? O fardo do mundo é pesado. E eu fico pensando exatamente isso. Se ela simplesmente tivesse aceitado a tarefa de cuidar de meu pai, nessa altura eles nem eram marido e mulher, eram 2 irmãos, não é? Que se amavam, que se respeitavam, talvez não teria passado pela essa prova tão violenta de ter sido atropelada e de ter vivenciado o mal de Alzheimer, que no caso dela foi uma demência muito mais terrível do que a de meu pai. Ela ficou totalmente paralítica numa cama, perdeu os movimentos, inclusive da glote, teve que ter assistência integral, não é? E, ao passo que no caso dele, ele não chegou nesse ponto. Então são presciências que o Chico teve com tamanha precisão, não é? Que nos levam a refletir. Quem é esse homem? Esse homem que, sinceramente, gente, sem qualquer viés de mitificação, não é isto. O Adelino me compreende muito bem. Este homem sabia de tudo. Eu estou lhes falando isto. Chico Xavier era uma potência encarnada na Terra. Eu não vou dizer agora angélica, porque aí nós estaríamos na questão de elevá-lo à condição de Jesus. Mas eu não tenho dúvida que ele, pelo menos, era um dos apóstolos do Cristo entre nós. Pelo menos um dos ministros do Cristo, que veio como apóstolo consolador. Em primeira tarefa, no século XIX, nos trazendo o arcabouço doutrinário da doutrina dos Espíritos, em 15 anos de trabalhos exaustivos, e depois, ele próprio, retornando à vida, em 1910, começando a trabalhar em 1927, em Pedro Leopoldo, depois em 1959, em Uberaba, completando a sua gloriosa missão de dar-nos a humanidade terrestre inteira, não é só aos espíritas, como não é só aos brasileiros, mas dar à humanidade inteira este edifício chamado codificação espírita cristã. A terceira revelação de Deus aos homens. E ele vivenciou-a na sua plenitude, em todas as faculdades mediúnicas catalogadas por Allan Kardec, no primeiro tratado científico que trata do fenômeno da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, publicado em Paris, e que veio a ser completado de forma, assim, exímia pelo espírito de André Luiz, nós sabemos, Carlos Chagas, na sua obra Irretocável. Hoje os médicos espíritas, as associações médico-espíritas, têm feito estudos, inclusive científicos, não é? Sobre uma série de antecipações científicas que estão na obra de André Luiz e que hoje são realidade, conhecidas pela ciência, como, por exemplo, a epigenética. André Luiz falava na epigenética muito antes da ciência terrestre, na década de 40. Não é? A questão do cérebro triuno, por exemplo, é outra antecipação científica, citada por André Luiz no livro No Mundo Maior, e que o primeiro cientista médico que vai tratar do assunto fez uma conferência em Londres em 1968, 21 anos depois.
trazendo esta tese. E mesmo assim, esta tese só foi publicada em livro em 1999, mostrando que a mente humana se divide em 3 andares. O andar inferior, composto pela medula espinhal e o cerebelo, com os reflexos condicionados, não é? O andar médio, que seria o córtex cerebral, que são as nossas potencialidades, os nossos sentidos da vida presente, da nossa vida de relação atual, na família, na profissão, em sociedade. E o terceiro andar, que é aqui o córtex frontal, que é muito pouco acessado por nós, geralmente acessado apenas nos momentos de oração, de meditação profunda, de estudos reiterados, em que nós acendemos aqui esse andar superior, e também acessado nos momentos de grande dor, ou naqueles momentos em que nós pedimos pelo amor de Deus que a vida maior nos socorra, não é?